Olá pessoal, eu sou o Jonathan, sou aqui da comunidade Santíssima Trindade e hoje teremos um bate-papo com a dona Doraci, que vai contar para a gente sobre a história da Santíssima Trindade, pessoal. Então vem embarcar junto com a gente para você conhecer mais sobre a história da Santíssima. Olá pessoal, saúde e paz a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje na comunidade Santíssima Trindade. Vamos ter um bate-papo super legal, divertido aqui hoje, pessoal, com uma pessoa que é muito querida aqui na nossa comunidade, que é a dona Doraci. Dona Doraci, seja muito bem-vinda e muito obrigado pelo seu sim em estar participando com a gente desse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade. Pois é, então, dona Doraci, eu gostaria de saber com a senhora, né, um pouco mais sobre a história da Santíssima Trindade, como é que surgiu, como é que foi o crescimento aqui dessa comunidade. Na verdade, parece que quando começa o início da comunidade, sempre já tem alguma coisa organizada, um galpão ou qualquer um cômodo que tem para poder celebrar, né? Sim, e sim. aqui a gente não tinha, pertencia à paróquia do bairro São Paulo, São Paulo Sim. Apóstolo. Aí tinha uma senhora muito religiosa, Amanda Madureira, ela foi até o bispo, Dom Serafim, ela já o conhecia, e chegou para ele e falou assim: olha, Dom Serafim, eu estou com 60 crianças para fazer a primeira Eucaristia, Sim. e fica muito difícil a gente levar essas crianças no bairro São Paulo. Aí ele virou e falou para ela assim: olha, então, a senhora tem lá um lugar onde que eu possa celebrar uma missa para eu ver como é que vai ficar e tal. Aí marcou, ela falou assim: tem a escola, e conversou com a diretora, Dona Maria Silveira, né? Sim. Ela era muito religiosa também, e marcou o dia, ele mandou um padre para celebrar a primeira missa. Sim. Eu não lembro bem, mas acho que o nome dele era Carlos, ele ficou pouco tempo. E no caso, essa escola do Bocal? Ali na escola, Certo. né? E aí, logo depois veio o PID, que já veio para assumir a paróquia Todos Santos. Sim. E a missa continuou lá na escola um bom tempo. Época de Semana Santa, fazia tudo que tinha que fazer era lá. Certo. Inclusive, uma vez houve um incidente assim, que tinha adoração do Santíssimo, né? E a pessoal que trabalhava na faxina lá falou que a Ana Maria tinha mandado proibir, mas não foi. Sim. Elas que não queria mexer. Aí ficou, depois foi organizando devagarinho. Primeira organização foi o dízimo, né? Que a dona Amanda fazia o caderninho, saía pedindo às pessoas, quem queria colaborar com o dízimo e tal. E foi crescendo. O PID era muito, assim, muito organizado, muito trabalhador, era desses que punha a mão na massa, né? Sim. E teve Então, um início, então, lá na escola, né? lá na Aqui, escola. por enquanto, era na a igreja. catequese era feita debaixo da árvore, em frente à casa dela, Sim, né? certo. Então era muito difícil. E aí, depois que o PID veio, a coisa foi melhorando cada vez mais, porque ele estava sempre presente, toda reunião ele estava presente. Certo. E o PID era uma pessoa muito culta, né? Tudo que perguntava para ele, né? Conversava de tudo assunto com a gente, tudo. Sim. Deixava a comunidade à vontade, que ele falava assim: olha, o que for bom para a comunidade, vocês podem fazer, né? Então era sempre assim. Aí foi organizando devagar a construção, depois o lote para comprar, né? Aí tinha esse daqui. Aqui era um lote vago, no caso. Era. Aí tinha ali em cima, perto da sua casa, aquele lote ali. Ah, sim. Aí a dona Amanda, que ficou olhando, aí um dia ele ainda brincou assim: ela escolheu esse lote aqui porque ficava perto da casa Mais dela. próximo da casa dela, né? Certo. Aí começou a fazer a igreja. O Dom Serafim ajudou a comprar o lote, né? Sim. Porque a comunidade era muito carente, até hoje, né? Sim, certo. E aí começou a construção. Aí depois, quando não tinha chuva, então celebrava ali na frente. Sim. Aí foi construindo devagar, organizando as pastorais, Sim. né? Catequese ela já tinha iniciado.
ela gostava muito das coroação. Sim. Ele também, eu lembro dele sentado ali, ele ficava olhando assim, sabe, naquela alegria de ver as crianças coroando. Certo. Aí depois foi os primeiros ministros que foram Maria Rita, o Sr. Geraldo, que já faleceu, Sim. e a dona Mercedes. Ah, sim. Aí daí para frente começou. Aí depois a catequese veio a Cota, começou a coordenar a catequese, Sim. a Inha, a irmã dela, né? Certo. Depois tinha um rapaz que ele entrou para o seminário, depois ele saiu, mas ele sempre ajudava nas comunidades. Entendo. E ele também ajudava na coordenação, né? Coordenação da igreja, né? Fazia formação né, das catequistas. Eu entrei um pouco depois, quando meus filhos começaram a catequese. Sim. E, por exemplo, a Aninha e a Patrícia foram a dona Amanda. Ah, sim. Ela que foi catequista dele. Aí, depois, quando foi os meninos, começou, eles vinham para a catequese, não tinha catequese, voltava para trás, no domingo seguinte não queria vir. Sim, sim. Aí o Pide sempre falava assim, os pais é que deveriam preparar os filhos para a catequese e tal, né? Aí eu peguei e comecei. Quando suas filhas estavam na catequese, era ainda no grupo ou já tinha alguma parte aqui da igreja que matou? Já tinha. Ah, Nessa sim. época já tinha. Aqui, eu né? não lembro bem de datas, eu sou ruim para guardar essas datas, Certo. né? Mas aí depois a coisa foi acontecendo e aí comecei a trabalhar também com batismo, que a Maria Rita que trabalhava com batismo, ela estava sozinha. Certo. Aí eu comecei a ajudar. E aí quando a gente começa uma coisa, vai, né? Já vai caminhando sempre para outra, né? Aí passei também para a liturgia, porque não tinha coordenação à liturgia. Sim. Aí eu fiquei como coordenadora, mas tinha catequese, era muita coisa. Tinha o dízimo, né? Que a senhora falou que participava O dízimo, também. a Maria Rita, a dona Maria Teodora, a dona Marta, né? Então, os dízimos era tudo procurado nas casas. Ah, elas iam até as casas, então recolheu o dízimo. Aí era aquele trabalhão de procurar nas casas, mas funcionava bem. Ah, entendi. Aí, muito tempo depois que o Pide saiu daqui, e que começou o pessoal trazendo na igreja, porque foi feito todo um trabalho, né? Certo. E aí foi organizando mais pastorais, aí veio também os vicentinos, Sim. Legião de Maria, os ministros, o coral, né? Pessoal Coral, de canto. Sim. Ele entendia muito de canto. É mesmo? Né? Ele entendia mesmo, ele coordenava os cantos, ele falava assim, não está bom, tem que ensaiar de novo. Sim. Né? Então, assim, e aí quando começou a construção, né? A gente chegava aqui, a gente não sabia se ele era pedreiro, se ele era padre, se ele era eletricista, o que ele era. Fazia de tudo. E colocava a mão na massa, então, para tinha dia que a gente chegava aqui, ele estava lá em cima. Eita, gente. Então, assim, ele trabalhou muito. Certo. Eu falo assim, que se não fosse o PID, a gente não tinha essa capela que tem aqui, não. Sim. Ele trabalhava demais. Ele recebia donativo, que tinha uma ONG aí, acho que era da Alemanha, parece, que ajudava, sabe? Sim. Então, ele trabalhou muito, não só aqui, mas na paróquia como um todo, né? Certo. Mas aqui na nossa comunidade, ele trabalhou, pôs o povo para frente para trabalhar, Certo. né? Aí tinha os vicentinos, a pastoral de canto, batismo, crisma, Tinha os ministérios da Eucaristia, a apostolado da oração, Sim. né? Tinha todas as pastorais. Tinha todos. Os acólitos, acolhida, tinha também? Acólito na época dele, não tinha muita organização, a questão dos acólitos, não. Até que eu te falei que tinha umas duas meninas, né, que começou a participar, Sim. Depois saiu, o Elvésio começou a ajudar ele também. Certo. E uma coisa assim que ele valorizava muito era a questão dos velórios, sabe, Alex? Quando falecia qualquer pessoa aqui na comunidade, o velório era feito aqui. Dentro da igreja, né? Aqui. Ficava aqui, em frente ao altar. E eu não vinha, né? Sim. Eu não vinha, eu tenho um trauma, sabe? Eu perdi meu pai muito cedo. Então, ele falava assim, gente, tem que deixar fazer o velório aqui, porque
tem barracão tão pequeno que não cabe nem um caixão lá dentro, sabe? Sim. Aí depois foi acontecendo umas coisas aí, e o povo começou a pedir para não fazer. Ele quis fazer aqui atrás, porque tem um corredor aqui, né? E aí o pessoal de lá não aceitou, porque fala que essa parte era deles. Da torre, né? Essa de trás aqui da torre. Esse beco que tem atrás. Aí acabaram, acho que chegaram até a entrar na justiça, mas não foi para frente não, porque já tinha vencido o prazo. Então, assim, depois ele ficou aqui, acho que uns 14 anos, né? Sim. E trabalhou muito. Teve um ano que 2 anos ele ficou na Itália. Sim. Que houve um problema com ele no 1º de maio, ele foi até preso, e aí ele foi para lá, o pai dele também estava precisando dele lá, que estava doente. Certo. Eu lembro que um dia o Dom Serafim falou assim, eu prefiro ver um filho longe do que um filho morto. Porque ele não tinha medo de nada, né? Ele não estava nem aí. Mas, assim, para proteger também nele, né? Para não ter muito conflito, ele ficou 2 anos. E nesses 2 anos que ele ficou lá, tinha uma irmã que ajudava a gente. Ela só não celebrava a missa, né? A irmã Eulália. Ela vinha, fazia as reuniões do conselho, ajudava no que era preciso. Já tinha o conselho. Mas o conselho não funcionava muito bem. Quando ele estava aqui, funcionava, mas ele não funcionava bem, não. Entendo. E aí teve a questão das enchentes, que o pessoal vinha, ficava aqui também, né? Sim. Aí teve um ano que foi tanto que a enxurrada veio, derrubou aquela porta. Certo. E veio e derrubou aquela parede ali. Tão forte que foi. Isso. Aí ele mandou fazer aquele murinho que tem ali. Né? Que fica no passeio, certo. Então, assim, o trabalho dele foi, sabe, eu falo assim, que poucos padres faz o que o PID fazia aqui. Né? Cada um tem o seu carisma, né? Ele tinha essa coisa assim, de ter muito cuidado com o pobre, com as pessoas com necessidade. Isso era uma coisa dele mesmo. Certo. E sobre essa torre que a gente tem aqui na nossa comunidade, ela sempre foi salas para catequese ou teve outras atividades? Essa torre, ela foi quando comprou o lote, já tinha a parte de baixo. Sim. Depois foi construindo. Sim. Agora, era muito perigoso para dar catequese ali por causa das escadas, né? Sim. Lá no 3º andar, eu nunca subi lá. É mesmo? Aquelas escadas, tudo coisa, não. Em falar em catequese, a senhora também já deu catequese aqui, né? Muitos anos aqui na nossa comunidade também. Teve uma época... Inclusive, foi minha professora de catequese, né? Aprendi muito com a senhora, viu, Doraci? Lembro muito bem. Legal, tudo tá que a senhora me ensinou, tudo que a senhora ensinou, né? Os ensinamentos. Eu lembro, eu sempre comento, sabe, que a oração do Vinho do Espírito Santo, pelo sinal da Santa Cruz, eu sempre lembro da senhora, porque foi a senhora que me passou esses valores. Que bom. Obrigado. A catequese ali era um cômodo muito pequeno, né? Sim. E aí a gente também fazia aqui dentro da igreja. Eu lembro que no nosso tempo era naquela sala de cima. A gente fazia dentro da igreja, depois começou a ter problema também, porque aí vinha pessoa para fazer faxina, a gente estava com as meninas aqui dentro, né? Sim. Mas não tinha outro espaço. Certo. E tinha também a questão das barraquinhas. Sim. As nossas barraquinhas, começava mês de maio, quem fazia no sábado, fazia no domingo. E até mês de julho, os 3 meses. De maio a junho? De maio a julho. A julho? Nossa. Então era assim, era muito gostoso, tinha muita participação, não tinha problema nenhum, né? Sim. Assim, não tinha briga, não tinha nada, era muito bom. Sim. Aí depois também foi mudando também e acabou, não tem mais as barraquinhas. Mas as barraquinhas eram muito bom. E eu acho assim que o povo também, cresceu muito de lá para cá, aqui o bairro, né? Certo. Mas o resto era todo mundo pedindo ajuda na rua, o povo quando via gente até já escondia. Pois já sabia que era para pedir, né? E ter também a do Carmo, que era coordenadora das barraquinhas, né? Ela trabalhou muito, sim, comprou os materiais, as panelas, todos os utensílios que precisava para a barraquinha. Ela trabalhou muito, a do Carmo, ela que era coordenadora. Aqui, né? O tempo todo, desde que o PID veio para cá, ela que era coordenadora das barraquinhas. Sim, entendo. Fiz muita barraquinha, era sábado e domingo, teve ano que eu fiz 3 barraquinhas. É mesmo? Aí teve uma reunião nossa que ele sugeriu que o Mobral estava... O Mobral ainda não tinha oferecido. Ele falou assim, precisamos controlar uma escolinha
para atender as crianças aqui do bairro, que são crianças pobres, que às vezes não tem nem alimentação direito, né? Sim, certo. Aí, lá vai eu, né? Pelejar com tal de escolinha. Aí, nesse meio de tempo, o Mobral ofereceu. O Mobral dava a merenda, certo, sim. e pagava as monitoras. Que bom. E as mães faziam a merenda, cada dia uma fazia, né? Sim. E foi muito bom, ajudou muito a meninada. Muitas crianças passaram por aqui. Ah, mas que bom, viu? Aí depois o Mobral mesmo desistiu. Começa as coisas e não termina, né? Tenho certeza que pessoas encontram a senhora hoje em dia na rua e lembram da senhora, né? Fala, a senhora já me deu catequese, eu conheço a senhora da Santíssima. São muitos, né? Eu comecei em 70, 72. Sim. Aí passei pelo... eu só não gosto de mexer com dinheiro. Certo. Aí quando a dona Amanda, que era a tesoureira, depois ela passou para Maria, porque ela já estava muito doente, né? Aí quando a Maria mudou para Esmeralda, ela passou para mim. Aí também já tinha mudado a paróquia, já tinha desmembrado do Todos os Santos, passado para Santa Catarina. Sim. Aí que veio o padre Luiz César. E lá ficou sendo a paróquia Santa Catarina, e nós aqui, comunidade Santíssima Trindade, com a comunidade também Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças. Ah, sim. E o Padre Pide, depois, né, que ele ficou 14 anos aqui, que a senhora falou, né? Depois disso, ele voltava aqui para participar das missas? Sempre quando ele era convidado, quando tinha festa, ele vinha. Ah, que bom, viu? Mas ele era muito assim, ele não gostava de aparecer muito, não. É mesmo? Quando inaugurou o centro pastoral, sim, veio o Dom Serafim, né? E veio as outras pessoas. Ele veio e ficou cá de longe, perto da gente. Não quis chegar Eu falei, senhor Pide, vai lá. Não, eu vou ficar daqui mesmo. Ele não gostava de muita confusão, Eu fiquei sabendo que ele era de uma família, assim, muito rica, mas ele preferia sempre ficar aqui nos mais humildes, né? Porque a vida dele era a paróquia aqui, né? A senhora me falou que os pais dele compraram um carro para ele, e ele vendeu para ajudar, né, as pessoas também, né? E os pais do Pide, eles eram ateus, né? Sim. Eles não tinham religião nenhuma. No entanto, que quando ele formou, o pai dele queria que ele tomasse conta das empresas. Ah, sim. E ele começou a participar de grupo de jovens. Aí ele chegou para o pai dele e falou assim, olha, eu não quero, se eu for ficar dirigindo suas empresas, eu vou te levar à falência, eu vou ser padre. Sim. Aí ele veio. Quando ele veio para aqui, ele já estava lá no bairro Santo Antônio. Certo. Na paróquia de Santo Antônio, com o padre Santo Antônio da Pampulha. Hélio Raso. Sim. Santo Antônio lá no centro. Ah, sim, no centro. Não é dessa daqui, não. Sim. Mas, assim, o Pide, ele ajudou muito. Muitas pessoas aqui que a gente conversa, falam assim, a gente aprendeu muito com o Pide. Imagina. A gente aprendeu muito com ele. Eu tenho um pouco, assim, de lembrança dele. Eu acho que ele vinha de bicicleta, ele gostava de bicicleta, porque eu tenho um pouco dessa memória, sabe? Vendo ele em cima da bicicleta dele. Não tenho muito Ela estava numa recordação, lambreta. sabe? Ah, sim. E depois ele tinha uma caminhonetezinha. Eu até lembro que quando a dona Amanda mudou para Esmeralda, que ela já estava doente, ela queria que ele fosse lá, que ela já não estava acamada, né? Aí nós fomos levar ele lá, eu e meu marido. Aí foi ele e a mãe dele ver a dona Amanda. A dona Amanda queria porque queria vê-lo. Aí ele foi, ele era muito assim, ele fazia questão de visitar os doentes. Ah, sim, que bom, viu? E sobre as missas aqui na Santíssima Trindade, sempre foram nos dias de quartas e domingo? Sempre, era às quartas e aos sábados. Aí sim. depois o povo começou a pedir para mudar para domingo, né? Sim. Aí porque tinha aquela coisa assim, mas sábado a gente geralmente tem uma festa para ir, lá em casa mesmo tinha. É mesmo? A festa era o primeiro. Mas sábado, depois mudou para domingo. Eu falei assim, meu filho, mudou para todo jeito, você não quer ir. Então não adianta, porque se seja sábado ou seja domingo, você tem uma coisa para fazer, né? Então não dá. Sim, compreendo. E uma coisa que eu tenho dúvida, assim, da onde surgiu, eu acho que muitas pessoas também pensam, tipo, o nome da comunidade, Santíssima Trindade. Foi o Padre Pide que deu esse nome para a comunidade? Como é que foi essa questão? Eles reuniram, ele deu sugestão, né? Inclusive ele colocou Nossa Senhora das Graças, mas já tinha
Aí já tinha a Nossa das Graças lá, né? Porque lá, Sim. com a nossa comunidade aqui, eram 10 comunidades. Certo. E ainda continuam as 10, né? Porque depois criou outra. Então, aí, ele sugeriu Santíssima Trindade, o povo aprovou e ficou Santíssima Trindade. Ah, sim, pois é. E, Doraci, de todas essas pastorais que a senhora já me falou, que passou pelo dízimo, pela liturgia, pela catequese, o batismo, que eu lembro muito da senhora aqui ajudando no batismo, de todas essas pastorais, qual, assim, a senhora tem mais saudade, assim, de poder, né, estar atuando novamente? Hoje a senhora faz parte da nossa acolhida, né? Mas, assim, das pastorais que passaram, né, pela sua vida, qual delas, assim, que a senhora gostou mais de estar participando? Olha, eu gosto muito de trabalhar com as crianças, né? Porque as Sim. crianças é mais fácil para a gente, né, moldar. Sim. E gosto de trabalhar com jovens, que acaba a gente vai trabalhar com jovens, a gente também cresce também. Na Crisma, a senhora Né? trabalhou também? Também Na pastoral com da Crisma? Crisma também. Ah, bacana. Viu? Mas- E Doraci, e sobre, assim, as pastorais que tinha aqui na igreja, tipo assim, cada pastoral tinha um coordenador igual hoje, ou era, tipo, Tinha. uma pessoa que Tinha. comandava? Sempre tinha um coordenador. Ah, bacana. Aí tinha um grupo de jovens, né, da paróquia aqui. Eu lembro que uma vez nós fomos para um retiro no carnaval, lá em Esmeralda. Sim. Tinha 80 jovens. Então, reunia-se, não é igual hoje, aqui agora não tem, né? Sim, verdade. Então, aqui tinha o grupo, lá no 1º de maio eram 9 comunidades, tinha os jovens de lá, né, fazia o encontro, então ia todo mundo. Ah, bacana. Eu lembro que esse encontro lá de Esmeralda eu fui, que algumas mães pediram para eu ir. Que era o padre Vigílio, que estava aqui, que o PID estava como vigário-geral da episcopal da região norte, né? Sim. Então, o padre Vigílio que estava aqui. Ah, sim. E o padre Vigílio, ele conseguiu, assim, muita coisa assim com os jovens, sabe? Certo. Porque ele vinha, ele fazia reunião com ele, não era só ficar só jovem, né? Sim. Então, ele foi uma época muito boa. Sim. E naquela época a senhora falou que a dona Lourdes que comandava o coral aqui da igreja, A ou era dona- a coroação? Não- A dona Lourdes, ela ajudava nas coroações e também nos cantos. Ah, bacana. O Pide gostava muito dela para cantar. Sim, bacana demais. E aí, pessoal, estão gostando aqui do nosso bate-papo? Tá bem bacana, né? Tenho certeza que todos vocês estão gostando. Desde já eu agradeço a todos vocês que estão participando conosco, mas fiquem aí, fiquem ligados que tá vindo mais coisas boas por aí. Muitas coisas bacanas sobre a comunidade Santíssima Trindade com a dona Doraci. Então, acompanha com a gente. Então, Doraci, gostaria de saber com a senhora sobre a festa da Santíssima Trindade, se sempre teve a festa, ou se é uma coisa de agora mesmo. Como é que surgiu essa festa? Como é que foi essa festa antigamente? Desde o início, né, quando o Pide começou, que construiu a capela, a gente começou com a festa da Santíssima, né? Sim. Era muito animada, às vezes tinha pessoas que vinham de fora para falar sobre o tema né, do dia. Sim, sim. Tinha as barraquinhas, que era Tinha muito as missas? muita participação. Graças a Deus nunca teve problema nenhum, porque às vezes barraquinha às vezes dá problemas, né? Certo. Nunca teve briga, nunca teve nada. Era muito animada as nossas barraquinhas, nossa sim. festa da Santíssima. Muita música, Muita coisas gostosas nas música, barraquinhas. onde as pessoas podiam oferecer música uns para os outros, tinha as brincadeiras, né, na barraquinha, era muito bacana. Ah, que bom que a gente continua, né, com essa nossa festa aqui da Santíssima. Dona Doraci, eu queria saber com a senhora o seguinte também. Agora, nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, né, as missas tiveram que ser encerradas, a gente está agora com o momento da transmissão, as missas estão sendo transmitidas. Eu queria saber o que a senhora acha disso tudo, essa questão das pessoas assistirem à missa de casa pelo computador, pelo celular, enfim. A senhora acha que é a mesma coisa? O que a senhora acha disso tudo, desse novo normal aí que estamos tendo devido à pandemia?
Para mim, assim, eu não vejo problema, porque missa a gente não assiste, a gente participa, né? Sim, E ó. mesmo sendo televisionada, a gente consegue participar. A única coisa que fica devendo é a comunhão, que a gente não faz, mas a gente faz espiritualmente, né? Sim, Então, sim. que às vezes tem pessoas que vêm à igreja, participam da missa, mas ela não comunga. Sim, sim. Né? Então, ela faz uma comunhão espiritual. E assim as missas transmitidas. Nem por isso deixa de ter o valor da missa. Sim, verdade. Né? As homilias, né? Muito bacanas as homilias, eu gosto muito de acompanhar. Sim, bom que as pessoas que não podem comparecer à igreja, né, pode ter esse momento em casa também de estar Eu acho assistindo. assim que a gente está dando tempo, né? Não pode participar muita gente, tudo. É muita confusão por causa da pandemia, mas a gente vai levando. Pois é, isso mesmo. Né? Não vamos deixar de ter fé por causa do que está acontecendo no momento. É momento para a gente ter mais fé e acreditar mais. Não, com certeza. E agora a gente está voltando, né, com os lugares marcados, com distanciamento, né, álcool, máscara, tudo certinho. E se Deus quiser, em breve, né, a gente volta com tudo novamente de novo, né, Doraci? Eu até pessoalmente eu acho que na igreja tem menos perigo, porque todo lugar que você vai tem gente sem máscara, Sim. gente que não tem cuidado, que não procura, né, a seguir as orientações. Verdade, então, viu? na igreja, pelo menos, a gente está conseguindo, né? Com As certeza. pessoas usam máscara, tem todo né, uma orientação, Tem equipe tem o da colhida álcool, para instruir todo mundo né, certinho, mede a né? temperatura. Então, assim, eu não vejo muito problema, não. Eu, na verdade, eu estou vivendo uma vida de freira enclausurada. Imagino, viu? É difícil. E antes da gente encerrar, né, esse bate-papo nosso, que está muito gostoso, né, essa conversa nossa aqui, dona Doraci, eu queria perguntar à senhora, para a senhora falar um pouquinho sobre as pessoas que marcaram aqui a comunidade Santíssima Trindade e as pessoas que marcam ainda hoje, que está aqui conosco ainda, né? Então, assim, gostaria que a senhora mencionasse alguns nomes, né? Quem que marcou, nossa, saudade daquela pessoa aqui na Santíssima. Então, assim, logo no início, né, foi Dona Amanda, a Dona Mercedes, Sim. A Dona Maria Teodora, o Sr. Valdemar, né, Sim, a Dona sim. Du, Dona a Du, Dona muito Marta, querida. Sim, Dona a Marta. Dona Maria Rita, Sim. o Sr. Paulo. E sempre quando o pai ou a mãe ou o casal participa, acaba os filhos também continuando, né? Verdade. O Sr. Paulo, os meninos estavam bem novos na época, depois eles começaram a participaram do conselho. Sim. Depois o Hércules, né? O Hércules, nosso sempre cantor aqui da participou. igreja. Eu falava assim, ele estudou, formou, tinha um bom relacionamento lá, trabalhava na Globo, né? Verdade. Mas ele não desistiu, ele sempre estava aqui, sempre que precisava dele. Aquela bela voz do Hércules, E né? os Aquela outros voz de também, locutor, o sim. Henrique, o Sérgio, eles foram catequistas, Sim, né? sim. A Maria Portuguesa também, ela cantava o salmo, todo mundo assim, tinha dificuldade por causa do sotaque, né? Verdade, isso Mas mesmo. as meninas também, a Marlene chegou a ajudar na catequese, Sim. o mais velho, o Abel, Ah, da Maria José. da Maria José, Ah, né? certo. Maria José cantava o salmo Sim. e Tem a Dona Margarida também, que foi a coordenadora da Margarida igreja. assumiu, né, o conselho, Sim. quer dizer, tinha as suas dificuldades, mas ela estava sempre aí. E os meninos também, né, depois Sim, ficaram Ronaldo, no conselho, o Rodrigo, o Ronaldo, Certo. a Mona Lisa, né, que começou muito cedo a participar aqui do coral, Do mas coral, isso né? já foi na nova paróquia, Sim, né? uma dupla em tanto que a Mona Lisa fez com Hércules aqui na igreja, né? Hoje a Mona Lisa assume aí nosso coral, aquela voz espetacular dela, né? A Dona Marta, né? Dona Marta também, ela trabalhava muito na procura do dízimo, porque o nosso dízimo aqui era tudo, a gente tinha aqui nas casas. Sim, sim. Né? Então, era Maria Rita, a Dona Marta, Sim. a Marli também, a Marli trabalhou também na época, mas a Marli já trabalhou mais na época da paróquia, não foi Certo. assim, enquanto só Todos os Santos, né? Sim. Paróquia Todos os Santos.
essas coisas de a gente falar sobre as pessoas até é ruim, porque assim, na hora, às vezes a gente fala nome e esquece né, de pessoas que muito ajudaram, né? Sim, Muitas sim. pessoas ajudaram. O Sr. Geraldo, né? Sim. O Sr. Geraldo ajudou muito na época, ele trabalhava aqui, trabalhava lá em cima, foi ministro também, Sim. que os primeiros ministros da Eucaristia foram Maria Rita, a Dona Mercedes e o Sr. Geraldo. Sim. E as filhas do Sr. Valdemar também, a Inha, ajudou muito aqui. Sim. Depois a Cota, né? A Certo. Cota era catequista, coordenava a catequese. Sim. A Marisa. E uma pessoa também muito especial da nossa comunidade, a Dona Cecília também, né? Que A está dona aí Cecília, até hoje firme com a gente. A né? Dona Cecília, desde que eu comecei a participar aqui, a Dona Cecília estava aí firme. Verdade. A Dona Irene. Dona Irene também. Dona Irene. Sempre varria lá o espaço lá de cima. Logo que começou ali, ela veio e pediu a Dona Amanda, que era a chefe, se ela podia varrer, porque, nossa, a casa do Senhor está muito chuva, nem tinha casa ainda, era só o começo, né? Sim, Ela verdade. vinha, limpava tudo direitinho, tadinha, com muita, assim, sempre ela teve aquele zelo, né? Sim. Para a casa de Deus. A Dona Alice... Sim. A Dona Alice, acho que você não conheceu. Não me recordo. É mãe da Soninha. Não Da não Soninha, a irmã dela tem aquela lojinha lá em cima. eu não vou lembrar. Juraci, que ela chama. Ah, sei quem que é. Agora Né? sim, que mora. A Dona Alice também, as novenas, né? A gente tinha as novenas, desde que começou, tinha as novenas de Natal. Pois as é. crianças da catequese participavam. Lembro muito das novenas de Natal, era bom, viu? Não é? Muito bom Então, assim, foi uma época muito boa e de crescimento para a gente, né? Verdade. Porque a nossa vida de comunidade, ela nos ensina muito, Verdade, isso né? mesmo. Nos ensina muito e é muito bom. É igual um padre ontem, da Aparecida, que ele estava falando assim, que as pessoas vão afastando os idosos, às vezes já não está mais entre nós, mas que a família, sempre um ou dois, continua o trabalho feito pelos pais. Isso é verdade, viu? Né? Que a gente tem sempre que olhar isso. Pois é. E são várias pessoas, né, que marcam até hoje nossa igreja. São várias, igual que a senhora falou, é até difícil da gente ficar mencionando o nome, né? Medo de esquecer alguma pessoa que também é importante, é uma peça fundamental aqui na nossa Santíssima. Como a senhora, por exemplo, eu te agradeço demais, né, pelo seu sim, né, em participar aqui conosco. Saiba que a senhora é uma pessoa fundamental aqui na Santíssima. Igual que eu falei, né, no nosso início do nosso bate-papo, eu aprendi muito com a senhora, estou aprendendo aqui, quem está em casa, quem está assistindo também esse bate-papo, aí tenho certeza que ficou assim, surpreso, né, de saber a história mesmo da nossa comunidade, né, Doraci? Uhum. A minha vida aqui na comunidade, assim, acho que eu tenho tido tanta bênção de Deus, sabe, que tudo que eu fizer é pouco, pelo tanto que eu recebo. Sim. Né? Tem os problemas, tem problemas sim, mas com a fé em Deus a gente vai vencendo, né? E vai fortalecendo cada vez mais a partir dos problemas, das dificuldades que a gente tem. Sim, né? sim. Por exemplo, eu parei com a catequese, mas eu já estava catequizando quase os bisnetos do... Eu falei assim, os meus filhos da catequese, depois veio os netos, quase que eu alcanço os bisnetos. Pois é, viu? Mas foi muito bom, sabe? Eu ainda quero voltar, se Deus quiser, estou esperando passar essa pandemia aí, né? Pois que é difícil, mas a gente chega lá. Se Deus quiser, todo mundo em breve vacinado, né? Essa pandemia vai acabar e voltamos com tudo aí, né, Doraci? Do jeito que a gente gosta, né? Se Deus quiser. Então, Doraci, mais uma vez eu te agradeço muito, muito, muito pelo convite. Que Deus continue abençoando a senhora, que a senhora continue somando cada vez mais aqui na nossa comunidade Santíssima Trindade. Também gostaria de agradecer o Alex, que está aqui nos bastidores, pelo convite, né, para esse bate-papo. E é isso, pessoal. Continue ligados com a gente aí, pelo canal do YouTube da nossa paróquia, que é Paróquia Santa Catarina Laboré BH. Acompanhe nossas redes sociais, porque sempre iremos postar novidades como essa de hoje aqui, né, Doraci? Como essa belíssima história da nossa comunidade Santíssima Trindade. É uma participação boa, né? Eu é que agradeço vocês me darem a oportunidade de fazer ter essa humilde participação, né? Que isso, é uma coisa pequena, mas
Deus que sabe, né? Pois é, é o maior presente nosso ter esse bate-papo gostoso aqui com a senhora, Doraci. Muito obrigado mais uma vez e que Deus derrame bênção sobre a senhora e sua família, viu? Obrigado para todos nós. Obrigado. Até mais. Muito obrigado a todos.